Eu nasci em 57, na Ilha do Pico, na freguesia de São João, e entrei na Universidade dos Açores em 76. Por sugestão do professor Ábila Martins, porque no ano de 76 estava tudo um bocado confuso. O meu pai foi informado que iria abrir uma Universidade dos Açores, portanto o então Instituto Universitário, e aí, provavelmente no mês de fevereiro, estava no PIC e eu e outros colegas fomos para o Faial fazer aquilo que se chamou então CPI, que era Curso Preliminar Intensivo. Fizemos esse curso um mês e pouco, e fomos para São Miguel todos fazer aquilo que mais tarde se chamou o semestre zero. Andámos a fazer disciplinas, umas que tiveram equivalência no primeiro ano, outras que não tiveram equivalência, mas foi importante porque, como estava praticamente tudo sentado em São Miguel, foi bom para se construírem amizades que ainda hoje perduram, independentemente de terem tirado outras formações académicas, e isso foi importante. É preciso ter a noção que aquilo era uma época muito conturbada e de muita utopia. Nós estávamos em São Miguel e de um momento para o outro chegou-se ao mês de setembro e não se sabia bem como é que ia funcionar os diversos departamentos da universidade. Naquela altura, os departamentos funcionavam muito na base do apoio que davam os membros da Comissão Instaladora. Aqui na terceira, na Comissão Instaladora, tínhamos o Dr. Cunha de Oliveira, que era o diretor do DREPA e apoiava muito o curso de Administração e Gestão de Empresas. Tínhamos o Dr. José Leal Armas, um veterinário fabuloso que foi responsável pela primeira transferência de embriões em Portugal e, portanto, o curso digamos, na altura que se chamava Produção Animal, baseado muito na experiência dele. Em São Miguel, devido ao apoio do professor Ponta Tavares, que entretanto tinha-se de deslocar para os Estados Unidos para fazer o doutoramento, ficaria o curso de Produção Agrícola. E quando chegámos a setembro, estávamos em São Miguel. Eu recordo bem que na altura, sala número 1, que é quando se entra na reitoria, a primeira à esquerda, havia muita indefinição, como é que não é. O que não fazia sentido é que a parte agronómica, uma ficasse aqui e outra fosse para São Miguel. E então aí, o Dr. Frederico de Oliveira, que na altura era administrador, estava connosco, era preciso tomar decisões muito rápidas, porque o ano estava a começar. E então, nessa reunião, ficou mais com o envolvimento dos alunos, porque na altura, 75, 76, na altura, os alunos eram muito chamados a ajudar a decidir. Então ficou combinado que o curso de Administração e Gestão de Empresas ficaria em São Miguel e toda a parte agronómica viria para a terceira. Mas viria para a terceira onde? Foi aí que, naqueles dias, o Dr. Jorge Baixo Pereira, que foi o primeiro diretor do Departamento das Ciências Agrárias, o professor Vasco Garcia, o reitor de então, o professor Genes, se deslocaram à terceira e escolheram a Terra-Chã, o Hospital Militar da Terra-Chã, que na altura estava ocupado por os chamados retornados. Nós ficámos em São Miguel a aguardar informações de qualquer maneira, tínhamos instruções para virmos para a terceira. E eu recordo que vim no Ponta Delgada, cheguei aqui no dia 3 ou 4 talvez de outubro, dia 5 é feriado, dia 6 apresentei-me na Terra-Chã, e quando eu entrei no autocarro não fazia a mínima ideia onde é que era a Terra-Chã, entrei no Urbana, como então se dizia, e perguntei onde é que era o antigo, e portanto o condutor olha para mim e disse: o menino sente-se aqui, que eu quando chegar lá acima vou dizer. Até que eu olhei aqui. E eu entrei, vi aquilo tudo, o hospital abandonado, a faixa central ficou para nós ocuparmos e tudo o que é resto, antigas enfermarias, estava ocupado com retornados. E assim começámos, mas na altura era importante porque a maior parte dos docentes de então eram pessoas que também tinham vindo do ultramar. E eles estavam na terceira pela primeira vez, os alunos aqui pela primeira vez, portanto criou-se um ambiente extraordinário, com muita frequência, almoçávamos juntos
jantávamos juntos, de tal maneira que os militares, quando abandonaram o hospital, deixaram alguns utensílios na cozinha e nós, de um momento para o outro, começámos a fazer alguma da nossa comida, não todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, confraternizámos. Eu lembro a primeira refeição que eu e o meu colega Eduardo Brito Azevedo fizemos um arroz de frango, assim uma coisa, para convivermos. Não havia cantinas, não havia nada, e portanto nós nessa altura não havia laboratórios,